Nos últimos anos, presenciamos a aparição de algumas doenças que atingiram e causaram a morte de parte da população. A exemplo, a SARS, doença respiratória, e a H1N1. Agora, a enfermidade que atinge todo o globo é a Covid-19, que já contabiliza mais de 400 mil casos confirmados só no Brasil. Mas o que essas doenças têm a nos dizer sobre os problemas ambientais, hein? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o biólogo Rodrigo Silva. Rodrigo, bom dia, obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, telespectadores. Vamos conversar sobre o Covid e o meio ambiente. Vamos sim, ajuda a gente aqui a entender um pouquinho melhor sobre nossas responsabilidades também nessas doenças, e muita gente diz que essa pode não ser a última pandemia, outras podem vir, a gente precisa se cuidar e saber como elas aparecem e são propagadas. Então a gente falava aqui de parte de doenças, por exemplo, com origem animal, a gente pode citar a febre amarela, a gripe aviária, a H1N1. Você pode até falar melhor para a gente sobre essas doenças de origem animal, a natureza é uma grande caixa de surpresas de micro-organismos, Rodrigo? É sim. Se você observar, todas essas doenças pandêmicas, né, doenças com um alcance muito grande na população, são doenças de origem animal. São as que nós denominamos zoonoses. Então, essas zoonoses, elas advêm de animais, em geral, animais silvestres, que transmitem essa doença aos seres humanos. Agora, é importante sempre lembrar que a culpa não são desses animais. Então, a gente tem um exemplo clássico que nós tivemos há pouco tempo atrás no Brasil, a febre amarela, né, transmitida aos seres humanos, e um dos hospedeiros do vírus, né, o próprio nome já diz, ele hospeda o vírus, mas não necessariamente ele o transmite, foram os macacos, que levaram uma fama bem ruim durante muito tempo, e hoje se sabe que eles não têm muita culpa nessa história. A culpa realmente é do ser humano, que invade essas fronteiras naturais, entrando muito a fundo ali nas matas, por exemplo, nos oceanos, tendo contato com esses animais silvestres, que foi o caso, especula-se, né, que é a opção mais aceita pela ciência até o momento, é que a Covid-19 tenha também vindo a partir de morcegos, não que o ser humano tenha contato com morcegos, mas o ser humano tem contato com um animal, que é o pangolim, que porventura se alimenta das fezes do morcego, né? E lá na China o pangolim é muito apreciado pela culinária, por suas propriedades afrodisíacas, e o ser humano acaba entrando em contato com essas zoonoses. Então o SARS, né, H1N1 é um exemplo, o próprio vírus HIV, cuja fonte inicial, acredita-se a ciência, tenha vindo também de símios, O né, de HIV macacos. também é. E a gente... Perdão, desculpe. O HIV também, então, isso é uma surpresa. O HIV, exatamente. Então nós temos essas doenças trazendo esse alerta para nós, seres humanos, de que nós estamos ultrapassando as fronteiras que nós não devemos ultrapassar. E realmente o que você disse é muito importante. A natureza, né, o meio ambiente é uma caixa de surpresas. A gente não tem a menor noção do que a gente pode encontrar aí dentro dessa grande caixa preta. Pois é, que pode ser uma surpresa desagradável que se vira contra toda a humanidade, como dessa vez. Realmente as especulações lá na China são de que a Covid-19 teria vindo a partir de morcego, o tal do pangolim, do tatu, enfim, cidadãos são corresponsáveis pela disseminação da doença. E lá na China mesmo acabou sendo proibido depois de muito tempo o consumo de, por exemplo, cachorro ou de animais silvestres, especialmente crus. Ou seja, já é uma forma de um país muito grande estar tirando uma lição e passando para a humanidade também essa lição de aprendizado daquilo que come, acaba consumindo, e o perigo de consumir animais desconhecidos ou que não se sabe o que ele pode trazer para a nossa vida, não? Com certeza. É uma questão cultural. E é muito importante que nós compreendamos essas questões culturais. Não só a China faz consumo de animais silvestres, o Brasil faz muito consumo de animais silvestres, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a região norte, a região nordeste, se alimentam muito desses animais advindos de regiões bem específicas, né? Então, se alimentam de macacos, de serpentes, de
pequenas Tatus tartarugas, também. lagartos, enfim, sapos, né? Então, assim, existe essa cultura da alimentação de animais silvestres, mas que é extremamente perigosa e que já tinha sido alertada há muitos anos atrás, em 2005, há 15 anos atrás, os pesquisadores já haviam alertado, publicado um artigo científico mostrando que havia um perigo no consumo de animais silvestres, né? Isso foi alertado pela ciência, muito importante destacar isso. E hoje nós temos a pandemia do Covid-19, que não é a primeira e, infelizmente, não será a última. Nós temos outras pandemias aí possivelmente vindo, principalmente as pandemias relacionadas ao consumo da água contaminada. Então, já é um alerta que eu venho fazendo aqui, utilizando a Jovem Pan, agradecendo esse espaço que a gente pode realizar esse debate, e através de alguns artigos científicos, é importante sempre mencionar, essas pandemias, elas vão continuar acontecendo se não houverem políticas públicas eficientes para diminuir o alcance dessas epidemias. Então, os especialistas, os biólogos, os cientistas estão alertando para outras futuras pandemias, principalmente aquelas relacionadas com o consumo de água. Olha, que preocupação, hein? Tendo em vista que a gente está vivendo no momento uma doença que não tem cura até então e nem vacina. O HIV não tem cura também, tem o controle da doença, mas são doenças muito graves. Como então, Rodrigo, se prevenir, que atitudes e ações de higienizações necessárias, de novos hábitos, a população geral do mundo todo poderia ter para se proteger dessas novas pandemias, dessas novas desgraças? Você falava agora sobre os perigos da água. A gente acompanhou esse ano no Rio de Janeiro um caso grave lá de água não pura, contaminada, sendo distribuída para toda a população, bastante assustada em estar consumindo aquela água com cheiro, cor, todo aspecto diferente da água pura. Você vê o Rio de Janeiro com esse problema, né, que não é um problema, infelizmente, endêmico, ou seja, só de lá. Nós temos, o Brasil inteiro tem um problema muito sério de saneamento básico, 50% em média, né, da população brasileira não tem acesso a uma água e um esgotamento sanitário de qualidade, que possa ser considerado de qualidade, e estão expostos a essas doenças que nós chamamos de doenças de veiculação hídrica, que são aquelas doenças advindas da água. O que a gente pode fazer? Bom, a gente tem algumas formas de evitar isso. Primeiro, tendo a consciência de que consumo de animais silvestres, no caso, é inviável. A gente tem que evitar isso ao máximo. Nós temos que evitar também alimentos de origem desconhecidas. Às vezes nós temos um amigo, um colega, um conhecido que vende ali uma carne, um frango, cuja a inspeção sanitária não foi homologada. Nós temos que ter muito cuidado em relação ao consumo desse tipo de alimento, porque são esses tipos de alimento que nos trazem algum tipo de risco. E também cuidado ao manipular animais silvestres. O Brasil é um dos locais com maior biodiversidade do mundo. Nós temos muitos animais que são endêmicos, ou seja, que só acontecem, que só ocorrem no Brasil. A gente tem que ter muito cuidado ao manipular esses animais. Eventualmente eu vejo pessoas alimentando animais nessas florestas das cidades. Temos pequenas regiões florestais, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a Floresta da Tijuca. As pessoas vão até lá e alimentam os macacos, os micos, com biscoitos, com pipoca. E isso é um perigo muito grande, porque você está em contato direto com um animal silvestre, você não sabe o que pode causar. Às vezes um arranhão, uma mordida, algo do tipo, pode causar um problema muito sério. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso também. E por fim, acredito que nós temos que ter cuidado também com a expansão da nossa fronteira para dentro desses ambientes. O ser humano ele precisa ter muito cuidado ao avançar essa fronteira para os ambientes mais fechados, de mata fechada. São ambientes que detêm essa biodiversidade, detêm esses animais silvestres, e vamos deixar eles quietinhos lá para que nós possamos também viver quietos aqui, sem grandes problemas em relação a essas novas pandemias, essas novas zoonoses que estão por vir.
Perfeito, perfeito. Até porque o animal, ele está na dele, vivendo no seu habitat, não está vindo incomodar ninguém. O ser humano, o homem, é quem vai lá e acaba provocando esse choque que não deveria, de troca, né, entre o ser humano e o animal, que não deveria acontecer. Agora, então, para a gente encerrar, Rodrigo, inclusive você falava de um animal poder morder, arranhar uma pessoa e provocar doenças graves, até mesmo em alguns casos a saliva apenas de um desses animais pode trazer problemas muito sérios para o ser humano. Para a gente encerrar, Rodrigo, o ser humano parece que aprende na dor, né, e aprende na crise, e isso faz parte de toda a história. Essa pandemia ainda não passou, infelizmente, mas ela deve deixar boas lições? Eu espero que sim. No sentido de aprendizado? É o que nós todos esperamos. Quando as pessoas falam que querem que tudo volte ao normal, eu digo não. Eu espero que nada volte ao normal. Eu espero que nós possamos aprender muito com esse processo todo. É um aprendizado diário, né, que a gente está tendo em vários aspectos das nossas vidas, nos aspectos econômicos, nos aspectos afetivos, políticos, ambientais. E eu espero muito que isso sirva de lição, né, de lição para todos nós em relação ao que é uma pandemia. A era moderna, 50, 60 últimos anos, nunca viveu algo do tipo, né? Nós vivemos epidemias, mas não pandemias. Então é importante que, quando a ciência nos alertar sobre essas possíveis pandemias, que é preciso que a gente primeiro acredite e fique atento para que isso não ocorra novamente, porque eu acho que uma pandemia já mostrou que ela vem para causar muitos estragos, mas felizmente ela também vem para causar alguns aprendizados, né? Espero que a gente consiga aprender minimamente com tudo isso que está acontecendo. Que não seja só para trazer estragos mesmo, que a gente não passe por essa pandemia em branco, só chorando as mortes e os doentes, mas que realmente fiquem lições e aprendizados para sempre, muito importantes, que sejam um divisor de águas mesmo. Bem legais as informações que você trouxe para a gente, os alertas. Obrigada pelo bate-papo. A gente conversou com o biólogo Rodrigo Silva. Te desejo desde já uma ótima quinta-feira e valeu pelo seu tempo aqui com a gente, por conversar com a Jovem Pan. Agradeço a todos, um forte abraço. Um abraço também.